imenso receber você no último episódio desta primeira temporada do Nasci Assim. Vocês acreditam que já tá chegando no final da temporada? Gente, eu ainda tô me acostumando com essa ideia, vou sentir saudade de vocês. O Nasci Assim é um podcast que convida mulheres maravilhosas de diversas áreas para contar um pouco sobre suas trajetórias e, é claro, para nos inspirar. Eu sou Leone Gouveia. E eu sou Marta Palim. Seja bem-vinda a acompanhar com a gente a história da entrevistada de hoje. Mas antes de mais nada, entra lá no nosso Instagram, @podcastNasciAssim, e siga a nossa página para conhecer os bastidores da segunda temporada e acompanhar a gente nessa jornada que está sendo incrível. E a convidada de hoje é uma responsabilidade de entrevistar, que é uma jornalista que a gente admira bastante. Nem fala, Martinha! Sem mais suspense, vamos deixar ela mesma se apresentar. Meu nome é Adriana Carranca e desde pequena eu sempre fui brava, sempre contestadora, sempre questionando tudo. E aí acho que o desenvolvimento natural disso foi me tornar jornalista. Adriana Carranca é jornalista e escritora. Sua trajetória é permeada por coberturas internacionais, principalmente relacionadas a conflitos, religião e direitos humanos. Ela tem 3 livros publicados. O mais recente deles é o livro infantil Malala, a menina que queria ir para a escola. Ela vai nos contar um pouco sobre a trajetória dela e sua visão sobre o que é fazer jornalismo investigativo em situações tão extremas. Adriana, a gente está muito feliz de ter você aqui. Antes de falarmos sobre Haiti, Síria, Afeganistão, Paquistão, enfim, todos esses países, né, e todas as experiências que você viveu, queria que você começasse falando para quem está nos ouvindo quem é Adriana Carranca, além dessa menina brava e questionadora. Bom, eu nasci em Santos, de uma família de imigrantes italianos e portugueses. Sempre fui ligada à história, né, curiosa para saber sobre a história da família, principalmente também essa questão da imigração, de culturas diferentes, vivendo numa cidade de Porto, talvez tenha me influenciado. Meu avô trabalhava no Porto, ele costumava voltar do trabalho, me contar histórias que ele tinha ouvido do mundo inteiro, de pessoas que ele tinha conhecido no Porto. A gente sentava numa escadinha na frente da casa, era uma casa de madeira onde eles moravam. Ele botava um cap, sentava mais à frente, eu sentava uns degraus para trás, e ele falava: "Madame, para onde vamos hoje?" E aí eu dizia um país qualquer, e ele começava a me contar histórias daquele país que eles tinham ouvido, de pessoas que ele tinha conhecido no Porto. Outra coisa que meu avô fazia, gostava de fazer muito, ele não tinha dinheiro para viajar, mas ele também era muito curioso. Então, ele costumava, no fim de semana, pegar um ônibus circular, um ônibus municipal de transporte público, e fazer a volta toda. E assim ele me trazia também histórias da cidade. E você acha que veio daí seu interesse pelo jornalismo? Como é que você começou a cobrir situações de guerra, situações extremas? Como é que foi isso? Então, eu acho que tem também uma influência da infância, né? Eu nasci num bairro pobre, mais pobre, de periferia. Eu fui a primeira geração da família a chegar na universidade. Então, as questões sociais sempre foram parte da minha preocupação, dos meus questionamentos, desde o início da profissão. Então, eu comecei ali no jornalismo diário. Eu trabalhei em outros lugares antes, mas um lugar onde eu realmente me encontrei foi no jornalismo diário, foi no Estadão. E eu comecei por interesse pessoal, né, porque essas questões já me preocupavam desde pequena, cobrindo essa área mais de desigualdade social no Brasil, conflitos urbanos, tráfico, penitenciárias, etc. Infância e juventude. Quando eu comecei no Estadão, era uma época daquelas grandes rebeliões da antiga FEBEM, que agora se chama Fundação Casa, e eu fui me especializando em justiça social, direitos humanos, etc. E aí eu senti um desejo de me preparar melhor para isso. Eu ganhei uma bolsa para estudar em Londres e eu fiz o mestrado em políticas sociais e desenvolvimento. E essa experiência em Londres abriu realmente a minha cabeça para um mundo
para olhar para essas injustiças e desigualdades, para questões que a gente vivia no Brasil, de uma forma de uma perspectiva mais global. E eu fiquei aqui pensando, você contando um pouco agora, né, da sua trajetória, como deve ser difícil esse tipo de cobertura. Porque no seu caso, você está lá a trabalho por um período determinado, né? De certa forma é uma escolha, um momento que vai passar, mas deve ser duro ver as pessoas vivendo essa realidade, sem outra alternativa. Como é que é para você viver e retratar a realidade, falar com pessoas desses lugares que acabaram de passar por situações, ou enfim, estão passando ainda por situações extremas e não sabe se vão conseguir sair dessa situação? Como é isso? De certa forma, esse pensamento que você descreve até me ajudou a fazer essas coberturas, porque sempre quando me diziam, aquele lugar é perigoso, não vai para o Afeganistão, eu me lembro, o Afeganistão foi, acho que, o primeiro lugar, assim, de realmente perigoso que eu fui, e muita gente me dizia, é muito perigoso, não vá. E eu falava, mas tem 30 milhões de pessoas morando no Afeganistão, por que eu sou privilegiada e eu não posso ir para um lugar onde 30 milhões de pessoas sobrevivem a essa situação? E aí, com isso, eu também amenizava um pouco o meu próprio medo, né, a minha própria insegurança de ir para esses lugares, que era pensar que ali muita gente sobrevivia também. E até faltou muitas vezes o meu olhar e as reportagens que eu fazia, porque eu buscava histórias de sobrevivência mais do que histórias de morte. Eu tinha muito mais interesse, né, eu tenho muito mais interesse, como a história da Maruala, como as histórias que eu retratei no livro sobre o Afeganistão, até do Irã também, embora não seja um país em guerra, mas é um país com regime opressor, né? Eu sempre tive mais interesse na sobrevivência, né, em situações extremas, do que simplesmente em retratar números de mortos, vítimas, etc. A gente que acompanha um pouco do seu trabalho percebe as histórias das pessoas que estão vivendo naquele país de estar em guerra, né, tá passando por um conflito, e é muito bacana isso porque a gente humaniza essas situações, né? Uma curiosidade que a gente tem em relação a isso é saber como é que você chega nessas famílias, como que é a sua relação com essas fontes? Depende do país, né? Normalmente, o que eu adoto como prática é sempre procurar colegas e pesquisadores com maior experiência nesse lugar, para onde eu estou indo, e aí eu entro em contato com eles. E aí vai depender de cada país. No Haiti, quando eu cobri o terremoto, né, que teve centenas de milhares de mortos, era uma situação muito emergencial, então realmente ali não tinha nem como você fazer ponte, era realmente testemunhar o que estava acontecendo ali e retratar pelo olhar do leitor, né? Retratar o que estava acontecendo. No Irã, por exemplo, você tem um regime fechado, que tem grande controle também da imprensa e dos jornalistas estrangeiros, eu contratei uma tradutora, que era uma tradutora para o espanhol, porque se eu falasse eu sabia falar inglês, o governo colocaria um tradutor do governo para me acompanhar, para não ter aquele tradutor do governo, que eu nunca teria certeza que ele estaria traduzindo as coisas nas entrevistas corretamente, ou se estaria mudando para parecer mais para o governo. Eu contratei uma menina que falava espanhol, e ela foi a minha guia no Irã. Já no Congo, Sudão do Sul, que também eram países em guerra, eu tive principalmente a ajuda de organizações não governamentais. Então, no Congo, por exemplo, a Médicos Sem Fronteiras já estava há mais de 30 anos no país, acabei acompanhando uma equipe de médicos para essas áreas que eram controladas por grupos rebeldes. Na Síria, que era uma situação muito mais difícil, porque todos os jornalistas tinham deixado o país, quando a gente percebeu que havia uma brecha para entrar na Síria novamente, eu contratei um estudante da Universidade de Hasaka, que estudava literatura inglesa. Ele tinha ficado na Síria porque estava apaixonado por uma moça do vilarejo vizinho, e o pai não deixava que eles se refugiassem, que eles não se casassem
antes, e ele não tinha dinheiro para se casar. Então, eu acho que até ajudou um pouquinho, porque logo depois ele se casou. Eu contratei ele como meu tradutor e era um rapaz confiável que trabalhava para fundos também, que tradutor, e que conhecia bem a Síria. Eu procuro sempre estar com pessoas locais ou, se não for possível, estrangeiros que têm muita experiência no país e muita segurança sobre o que eles têm, o que eles estão fazendo, porque o que é mais importante quando você está numa situação muito território em guerra é você confiar na pessoa que te liga naquele lugar. E você acha que o fato de ser mulher dificulta esse trabalho em períodos de guerra, em sociedades que as mulheres não têm muitos direitos, ou de uma certa forma você acha que até te ajudou um pouco? No Afeganistão e no Paquistão você tem principalmente homens trabalhando como jornalistas, né? Embora haja exceções e elas são incríveis, mas a maioria é realmente homem. Então eu acabava tendo que trabalhar com homens, mas ao mesmo tempo eu tinha uma enorme vantagem sobre eles, que era ser mulher e ter acesso às casas. Porque nesses países, especificamente Afeganistão e Paquistão, a cultura local, principalmente nas áreas tribais, eles não permitem que um homem estranho entre na casa e tenha contato com as mulheres da família. Elas só podem sair se acompanhadas de um homem da família e elas não podem receber estranhos em casa, mesmo que os homens estejam, mesmo que o marido esteja em casa, o pai ou o irmão. Mas eu, como mulher, tinha acesso, vamos dizer, às duas alas da casa, né? A ala feminina e a masculina, as crianças. Então, eu me hospedei com uma família no Paquistão, por exemplo, para fazer a história da Malala, era uma família local. Isso me deu a oportunidade de viver um pouco, de mergulhar um pouco no cotidiano deles e olhar para o mundo do ponto de vista deles, do ponto de vista do entendimento, da experiência, da cultura local. Já que você falou da Malala, né, eu queria saber como surgiu a ideia do livro Malala, Menina que Queria Ir para a Escola, e como é a Malala? A Malala foi um presente na minha vida, tanto ela quanto esse livro. E ela também, o pai dela, eles são pessoas muito genuinamente boas. Eu já tinha feito a cobertura no Afeganistão, já tinha ido 4 vezes ao Afeganistão e tinha ido 2 vezes ao Paquistão quando houve o atentado contra a Malala. Então, o jornal me pediu para cobrir, não naquele momento ela tinha acabado de levar um tiro, né? Então eu fiz a distância com as fontes que eu tinha feito no local, que conheciam ou que tinham contato com ela emergencialmente, e aí essa matéria saiu no dia seguinte, e aí um editor da Companhia das Letras, o Matina Suzuki, me ligou e perguntou o que eu acharia de escrever um livro sobre as mulheres em situação de guerra, pegando como gancho a história dessa moça que a gente não conhecia muito. Eu já tinha ouvido falar dela, mas a gente não sabia muita coisa sobre ela. Aí, dias depois, eu viajei, então, ao Paquistão e eu fui com a ideia de fazer um livro adulto, um livro sobre guerra. Mas muitas coisas durante essa viagem me lembravam contos de fada, ou histórias sobre as quais eu tinha lido na infância. Então, Alexandre o Grande já passou por lá, né? Os grandes personagens, conquistadores da história, já passaram por essa região. Como é uma área tribal, os britânicos não tinham muito controle sobre essa área. Então, no lugar de tentar combatê-los, eles deram semi-independência a essa região, desde que eles não ameaçassem a coroa britânica. Essa região se tornou um principado. Então, tem o príncipe do Vale do Swat, que eu fui entrevistar. Então, aquilo tudo me parecia muito, muito mágico, uma região muito isolada nas montanhas, que fala uma outra língua que ninguém fala no mundo, Pashto. É um povo de tradição oral, que só foi ter a escrita no século XV. A forma deles se relacionarem é através da contação de histórias. Então, a gente sentava ali com o Vô Muhib toda noite para ele contar histórias para a gente antes de dormir. Então, eu fui guardando essas coisas ainda sem pensar em escrever um livro infantil. Voltei e comecei a escrever um livro adulto sobre a guerra, mas toda vez que eu via, puxa, isso aqui parece um conto de fada. Eu ia separando num arquivo. E no fim o livro virou aquele arquivo.
O arquivo extra. Você falou sobre contos de fadas e a gente conhece um pouco da história da Malala, mas sempre voltada para um público mais adulto. Qual a mensagem que você quer passar com esse livro? E como você tem percebido que essa história está mexendo com os pequenos leitores dele? Eu estou com um problema porque vários pais me dizem que os filhos querem ir passar férias no Paquistão. Adoro! Para conhecer a cidade da Malala. Então isso para mim é maravilhoso, saber que eu despertei nessas crianças um desejo de conhecer pelo menos um outro lado do mundo, uma outra forma de viver, uma outra cultura que tenha lá seus altos e baixos, ou suas coisas negativas e positivas, mas pelo menos despertar essa curiosidade. Eu acho que é uma das buscas que eu tive junto com ao escrever esse livro. E uma outra coisa que, quando eu comecei a conhecer melhor a história da Malala, ela tem uma voz tão forte. Ela ficou famosa depois de levar um tiro que ela não esperava, ninguém esperava, o pai dela jamais esperava que os terroristas fossem tão longe a ponto de atirar numa menina de 14 anos. Só que antes desse tiro, a Malala e o pai já lutavam pela educação de meninas desde que ela era pequenininha, acompanhando. O pai dela tinha uma escola, que ele fez questão de abrir essa escola para meninas, e durante anos foi convencendo os pais, basicamente porta a porta, de levar suas filhas, permitir que suas filhas estudassem. E a Malala, muito influenciada pelo pai, ela foi também se apaixonando pela educação. Então, eu quis contar a história dela até o ponto do tiro, quando ela era anônima, quando ninguém estava olhando, quando não tinham câmeras viradas para ela, e ela estava já lá fazendo a sua luta no seu espaço, tentando mudar primeiro a sua casa, né? Que foi a decisão do pai de permitir que ela estudasse, e depois o seu bairro, a sua vizinhança e a sua região. Então, eu queria muito que a própria Malala falasse com as crianças, e a própria Malala transmitisse a essas crianças do Brasil que elas também têm a possibilidade de mudar, não só as crianças, mas os pais também, de que eles têm a possibilidade de mudar o mundo. E que mudar o mundo, às vezes a gente acha que é uma coisa que requer superpoderes, mas muitas vezes, como no caso da Malala, requer só uma pequena decisão, que foi a decisão do pai dela de permitir que ela estudasse. Isso mudou o mundo. O mundo começou a mudar. A gente só sabe hoje, o mundo inteiro conhece a Malala e sabe que estudar é um direito, porque o pai dela, lá atrás, quando ninguém estava olhando dentro da sua casa, decidiu que a sua filha tinha o mesmo direito que os seus filhos. Então, é assim que a gente muda o mundo, um passo de cada vez, e muitas vezes, a maioria das vezes, por nossas decisões pessoais, e não um grande feito. Nossa, a gente fica até meio emocionado. Adriana, você já esteve em mais de 10 países, em situações extremas, é colunista, já escreveu 3 livros, é cofundadora e diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, já ganhou diversos prêmios. Com tudo isso, o que você considera ter sido o seu maior desafio ao longo da sua carreira? Acho que, sem dúvida, o maior desafio é o que a gente está vivendo hoje, que é essa pandemia de notícias falsas. Infelizmente, no Brasil, e em outros lugares também, mas no Brasil isso está muito forte, né? A gente está lutando contra 2 pandemias, a do coronavírus e a das fake news. E elas são igualmente perigosas, principalmente numa situação como essa, de pandemia, por exemplo. Você não acreditar no jornalismo e na imprensa é perigoso para a sua vida, né? A informação é um direito humano previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos e na nossa Constituição. A informação, ela é um direito porque ela permite a você, a todos nós, tomar decisões mais conscientes e certas na nossa vida. Então, se você não tem isso, se você não tem uma imprensa livre, você vai ser manipulado. E isso é perigoso. Adriana, o Nasci Assim é um podcast que fala sobre mulheres e a trajetória delas, né? Que outras mulheres te inspiraram e te ajudaram a ser quem você é hoje? Primeiro, minha mãe. Ela foi realmente uma pessoa que
lutou muito para que a gente pudesse estudar, sempre muito dedicada. E depois eu tive o privilégio de conhecer durante esses anos de jornalismo mulheres incríveis, assim, corajosas, ousadas, né, lutadoras, e que realmente me inspiraram em praticamente todos os países. Shirin Ebadi, Prêmio Nobel da Paz, no Irã, que eu entrevistei na casa dela, a própria Malala, é claro, mas outras grandes mulheres paquistanesas. No Brasil, a gente tem Marielle e tantas outras mulheres que estão aí assumindo também posições de liderança. A gente tem a Greta, agora, a menina Greta, que é de uma nova geração, né, que quer mudar o mundo de outra forma. Eu fiz agora, recentemente, uma reportagem para o New York Times sobre umas mulheres muçulmanas imigrantes de Bangladesh e, junto com um sheik de uma mesquita, essas mulheres se uniram para abrir um abrigo para mulheres muçulmanas vítimas de violência doméstica. No combate à pandemia do coronavírus, Angela Merkel, né? Por favor, assim, ela fez um discurso histórico, colocando claramente para a população da Alemanha que a ameaça da pandemia era tão ou mais perigosa, ou a mais perigosa que a Alemanha tinha enfrentado desde a Segunda Guerra, né? O fato dela ser uma cientista deu à população da Alemanha segurança e confiança na sua líder, né? Para seguir o que ela dizia. Então, as mulheres realmente, Nova Zelândia também, elas têm mostrado que são melhores do que os homens na administração aí da crise do coronavírus. Ai, que inveja, né? Agora, mudando um pouco de assunto, Adriana, tem uma pergunta que vem me rondando desde que eu conheço o seu trabalho, e agora você falou da sua mãe, você, né, começou essa entrevista falando do seu avô. Bem, sua família está muito presente na sua trajetória. E como ela reagiu da primeira vez que você teve que contar: mãe, tô no Afeganistão? E como ela reage até hoje? Eu não sei se é possível ela se acostumar ou se é aquela sensação de sempre como se fosse a primeira vez, sabe? Tipo, eu não queria ser sua mãe. Eu não contei, não. Eu conto pra minha mãe. Até hoje eu faço isso. Eu conto pra ela, só que agora ela desconfia, né? Então eu conto pra ela que eu vou pra algum lugar próximo, assim. Então o Afeganistão eu nem contei, que era a primeira vez, eu também estava com muito medo, eu não tinha como. Eu não queria falar para ninguém, porque eu também não queria que ninguém me deixasse com mais medo, né? Então eu falei para minha mãe, eu ia para a Índia. E aí quando eu estava no Afeganistão, aí já mais segura, e liguei para ela, só que eu liguei de uma redação com outros colegas jornalistas de agências internacionais, todos afegãos. E eu falei para eles, eu vou ligar para minha mãe, eu estava com problema no meu fone, então eu liguei e eles ouviram a ligação. Eu falei para ela só isso: mãe, eu só não surta, mas eu estou no Afeganistão. E ela começou a chorar. E eles olharam para mim e falaram assim: nossa, realmente a fama do Afeganistão está ruim lá fora. Ela começou a chorar. Mas depois ela foi se acostumando. Eu fui para a Síria e acabei sofrendo um atentado do Estado Islâmico na Síria, junto com a fotógrafa. Foi uma situação horrível, 11 pessoas morreram do lado da gente. A gente ainda bem, né, graças a Deus, sobreviveu. Mas foi uma situação que eu achava que podia ter repercussão internacional, e eu liguei para ela, então, para que ela não fosse avisada antes, né? E ela falou: mas o que você está fazendo na Síria? Atravessa já para o Iraque. Eu falei: bom, já é um avanço, ela está achando que o Iraque é seguro, tá bom. Coração de mãe, né? Tem. Ou atravessa para o Iraque, foi ótimo. Porque ela falou tão espontaneamente: o que você está fazendo na Síria? Por que você não volta para o Iraque? Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu tinha mais um montão de perguntas para fazer para você, porque realmente é muita história para contar. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para as meninas e mulheres que estão começando no jornalismo e têm a intenção de seguir por esse caminho, né, de cobertura de conflitos e de guerra. Eu acho que a sugestão que eu daria agora é que a notícia,
né? A história, nem sempre ela está tão longe, às vezes ela está na sua porta, né? Eu escrevi uma história para o Globo sobre um entregador de jornais que vinha entregar jornal, o New York Times, na minha porta, e eu fiquei intrigada com ele, porque de pensar em quem era esse entregador de jornal que ainda vem na minha porta todo dia, e fui procurá-lo e descobri uma família do Bronx, que era a 4ª geração de entregadores de jornais, todos imigrantes, e era uma história linda. Então, nem sempre a história está do outro lado do oceano. Muitas vezes ela bate na sua porta. E acho que a gente tem que estar atento para tudo. O meu interesse e a minha curiosidade nas coberturas eram absolutamente iguais, tanto no Afeganistão, na Síria, como aqui em São Paulo, na Heliópolis, ou no Hospital das Clínicas, onde eu já fiz reportagens. Então, boas histórias estão em todo lugar. Adriana, muitíssimo obrigada por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Tenho certeza que, assim como você inspirou a mim e a Marta ao longo da sua trajetória, a gente já te acompanha há um tempo, a gente tem certeza que você conseguiu também mostrar um pouco dessa realidade para quem ainda não te conhecia e está ouvindo esse podcast. De novo, muito obrigada. Obrigada a vocês, adorei o bate-papo, gente. Obrigada, Adriana, e obrigada a você que acompanhou essa história. Teve de tudo, né, gente? Teve emoção, teve literatura, um monte de coisa boa. E se você gostou desse episódio e ainda não ouviu os outros 4, essa temporada teve 5 entrevistas, então vieram outras 4 antes. Se você não ouviu, siga o podcast na plataforma de streaming da sua preferência. Assim você consegue conferir todas as entrevistas e vai receber notificação quando a nova temporada estiver disponível. Eu e a Martinha esperamos você na próxima temporada. Um beijo grande e até a próxima!